Então, acho que podemos começar. Sejam bem-vindos a esta sessão. Eu gostaria de começar por apresentar a Carlota Portugal Libreiro, que é investigadora na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Apresentou uma dissertação de mestrado que eu li, que gostei muito, devo dizer, porque onde ela fez uma série de entrevistas a artistas que utilizam a inteligência artificial e, portanto, fez uma espécie de síntese da mensagem destas pessoas, ainda que seja um texto que já tenha alguns anos, enfim, 2, 3 anos, penso eu. Mas, como sabem, estas coisas evoluem muito depressa e, portanto, é um texto já datado, que utilizava um tipo de inteligência artificial um pouco diferente do que aquela que temos atualmente. Mas, mais importante do que isso, a Carlota é, neste momento, investigadora na Universidade Nova acerca da utilização da inteligência artificial generativa na arte. E, portanto, este é o seu projeto de doutoramento que está em curso e eu julgo que ela nos vai explicar tudo isso em detalhe e, portanto, obrigado por estares connosco. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir aqui falar um bocadinho sobre o caos que é fazer um doutoramento com tantas variáveis diferentes. Em primeiro lugar, apresentar-me, sou Carlota Portugal, tenho 26 anos e é precisamente sobre as relações entre inteligência artificial, neste caso generativa, e humanos nestas situações de colaboração para a criação artística que eu acabo por estudar e que vou estudar neste doutoramento. Bom, apresentar só aqui muito rapidamente que o meu background não é nas artes, é no jornalismo, que um enorme peso na vontade de investigar e de conhecer mais. Depois tirei também uma pós-graduação em Storytelling, porque queria saber contar histórias, e um mestrado em Novos Média e Práticas Web, porque queria saber mostrá-las visualmente. Mas o meu rumo foi por um caminho completamente diferente e acabei obcecada com um filme que devem conhecer, que é o Her, em que o Joaquin Phoenix se apaixona ou estabelece uma relação com uma inteligência artificial, e este foi o ponto de partida para eu pensar, bem, estas relações são muito estranhas, isto é assombroso, como é que será que estas relações existem nas práticas artísticas? Será que os humanos também estabelecem relações com a máquina quando estão a criar? Como é que isto funciona? E então decidi que este, afinal, seria o tema para a minha tese de mestrado, mas pronto, depois vieram aquelas perguntas que acho que todos nós já tivemos, que é o que é a arte, quem é que é o artista, o que é a criatividade, quem é que possui a criatividade, e lá se foi a minha ideia inicial de perceber estas relações. No entanto, muito ingenuamente, a achar que iria conseguir chegar ao final do mestrado e ter estas respostas brilhantes sobre estas perguntas, não é? Eu, com os meus 21 anos, estabelecer estes limites. Obviamente que não consegui fazer nada disto, mas consegui chegar a algumas conclusões que, pelo menos, foram o início daquilo que é o doutoramento que hoje levo. E para não ser muito cansativa, vou só aqui enumerar 3. A primeira é a importância do espectador. Todos nós somos, alguns de nós são artistas, mas todos nós somos espectadores e todos nós crescemos com uma espécie de esquema interno que nos faz definir o que é arte e o que não é arte. E este esquema é feito das nossas aprendizagens, das nossas convivências, do sítio onde moramos, de tudo que está à nossa volta, tudo o que nos condiciona enquanto humanos, define também aquilo que é o nosso esquema artístico e aquilo que nos leva a valorizar algo ou não enquanto arte. E por isso, quando trazemos a inteligência artificial para as práticas artísticas, e aqui gosto sempre de trazer à conversa o testemunho de Leonel Moura, que foi uma das pessoas mais interessantes que eu entrevistei na minha tese de mestrado, que nos diz que realmente atribuir à máquina o papel de artista ou de criativo parte muito mais de nós, humanos, aceitarmos que existem outros tipos de criatividade do que propriamente
da máquina, de algo que a máquina possa fazer. E apesar disto não ser uma verdade absoluta, obviamente, é um bom ponto, um ponto interessante, um ponto disruptivo, na minha opinião, e na altura ainda mais, não é? Porque não estávamos nesta conversa constante sobre a inteligência artificial e que, portanto, nos define o espectador como um participante ativo e fulcral naquilo que é a definição de arte e nestas relações. Por outro lado, a intenção, que quase que é uma antagonista, é quase um paradoxo a esta visão do espectador que define aquilo que é arte ou não, porque, quer dizer, também é um espectador que, na sua maioria, pelo aquilo que fui lendo, destaca como maior impedimento para a inteligência artificial ser vista como um artista o facto de não ter intenção, de não ter consciência, de não ter uma existência vivida, como é uma célebre frase do Kandinsky, de que a arte para existir arte é necessário que exista uma existência vivida para que seja transportada, que seja transmitida uma mensagem e, portanto, sem intenção, como é que uma inteligência artificial pode fazer arte? E, portanto, eu hoje vou-vos trazer mais questões do que propriamente respostas. Eu peço imensa desculpa, mas é assim. Mas pronto, outro ponto que eu achei relevante e que pelo menos defini como essencial para o trabalho futuro é então também aqui o aspecto do espectador e o aspecto da intenção. Mas aquilo que factualmente me trouxe mais curiosidade e despertou mais inquietação em mim foram as relações que se estabelecem entre o humano e a máquina nestes processos de colaboração artística. Porque, assim, na altura não havia muita literatura sobre isto, hoje em dia, obviamente, há muito mais, mas, quer dizer, podia-se definir a maior parte do conflito era entre, ok, esta inteligência artificial é uma ferramenta ou é um artista? Pronto, e podíamos vir aqui um bocado a esta dualidade do que é que a máquina é, mas quando falamos com os artistas que trabalham com estas máquinas, bem, as taxonomias aumentam de uma maneira... Todos os artistas têm uma visão super idiosincrática e pessoal e, enfim, às vezes disruptiva e distante daquilo que, se calhar, eu analisaria, daquele que é o papel da máquina no processo criativo e no objeto artístico e também da própria relação que estabelecem com ela. Por exemplo, eu trago aqui o Harold Cohen, que trabalhava com uma máquina que era o Auron, e foi um dos primeiros casos com os quais eu contactei, em que ele se comparava a relação que tinha com a máquina com uma relação que os pintores do Renascimento tinham com os assistentes. Era, por assim dizer, um professor e o seu aluno. Mas depois entrevistei uma data de outros artistas que trabalhavam com máquinas, e não trago aqui este exemplo, mas falando muito rapidamente, há uma artista que é a Stephanie Dickens, que tem um objeto artístico que é uma escultura e o participante pode falar com essa escultura e essa escultura responde com testemunhos baseados em dados que ela recolheu dela, da mãe dela e da avó dela, sobre a viagem que fizeram de África até os Estados Unidos e, portanto, são histórias familiares, são histórias com as quais ela contactou toda a vida e, portanto, quando ela estabelecia uma comunicação com este objeto treinado nessas narrativas e que depois falava com ela, ela interpretava a máquina como quase parte da família dela, como um elemento da família dela, porque todos os dados que estavam lá dentro, todos os dados com que foi treinada, são dados da família dela e, portanto, são estas idiosincrasias, não queria estar aqui a repetir a palavra, mas estas nuances, estes detalhes muito particulares destas relações, que eu acho que são fulcrais, porque eu acho que a arte nasce da comunicação, a arte é uma comunicação, e as relações, para existirem, necessitam de comunicação, e, portanto, isto acaba por aliar-se tudo naquilo que é o meu projeto, que é primeiro perguntar como é que a comunicação molda a relação humano, neste caso, a inteligência artificial generativa, porque no meu projeto de doutoramento eu acabo por me focar neste tipo de inteligência artificial. Como é que esta comunicação, seja por código, seja por áudio, seja por imagem, como é que isto define a relação entre humano e máquina? E depois, como é que esta relação influencia o objeto artístico e o processo criativo?
E se juntarmos estas perguntas todas, acabo por ter aqui a pergunta principal, que é como é que a comunicação humano-inteligência artificial generativa, em situações colaborativas, influencia a criação artística. E pronto, de maneira geral, o meu objetivo é então estudar estas nuances, estas comunicações, estas relações, perceber como é que elas influenciam o objeto e o processo criativo e depois fazer um mapeamento dos artistas portugueses, com o qual agora vou, a partir de agora, contar com o Ricardo, como participante aqui também das entrevistas, espero eu, e fazer estas entrevistas e depois fazer um documentário final que possa reunir estas informações. Agora, em que fase é que eu estou? Eu estou no meu 2º ano, estou numa fase muito inicial com muitas questões, ainda não fiz as entrevistas, ainda não fiz a maior parte do projeto, não é? Estou muito no início, mas queria trazer-vos aqui algumas das primeiras conclusões que tirei da revisão sistemática da literatura, que basicamente é reunir uma série de textos, meter para lá uns critérios de inclusão e exclusão, ficar com uma série de outros textos e depois analisá-los. Eu comecei com 9.219 textos, fiquei com 27. Desses 27, tenho 33 casos de projetos artísticos de colaboração entre humano e inteligência artificial generativa para analisar. Estes projetos, estes textos, tinham que ter 4 requisitos. Primeiro, ser com inteligência artificial generativa. Depois, tem que haver uma interação humano-máquina. Tem que ser, obviamente, uma criação artística e não pode ser hipotético ou especulativo. Tem que ser um caso que exista já ou que tenha sido posto em prática na realidade. E pronto, trago-vos aqui alguns resultados. Para mim foram os mais surpreendentes. Em primeiro lugar, em 33 casos, eu sinto que existe alguma heterogeneidade daqueles que são os domínios artísticos. Surpreendeu-me imenso ser utilizado tanto na arquitetura, é um dos domínios artísticos que acaba por utilizar mais vezes inteligência artificial generativa. O audiovisual, aqui audiovisual cinema, mas é uma categoria que eu defini, mas significa o audiovisual. Também na literatura e depois na música. E depois, também é interessante perceber em que partes do processo criativo é que a inteligência artificial participa. E isto é existem imensas taxonomias sobre a criatividade, não é? Como dividir o processo criativo. Eu defini esta por ser mais fácil de codificar, mas para mim parece-me super relevante e interessante perceber porque é que a inteligência artificial aparece tantas vezes na parte das ideias, da inspiração. Como é que ela funciona aí? Como é que, em cada domínio artístico, ela ajuda os artistas humanos a criar ideias, a definir o que é que vai ser o projeto artístico. E depois também na parte da implementação, que normalmente é quando já estamos em contacto com o objeto final. Porque é que a inteligência artificial aparece tantas vezes neste objeto final? É porque são obras participativas? É porque existe um terceiro participante que interage com a inteligência artificial? O que é que isto significa? Obviamente que eu não tenho resultados, porque isto é o que eu vou analisar nos próximos meses. E, por fim, os tipos de comunicação, que é por ser um bocadinho a base daquilo que eu estou a estudar. E, como podemos ver, aqui a comunicação está espelhada em várias formas, não é? Temos a direct manipulation, que aqui neste caso é a codificação, o código. Depois o text, que normalmente é o ChatGPT, normalmente é utilizado para os trabalhos mais na área da literatura, mas também em muitos outros. O áudio, o falar, o criar som. O embodied, que normalmente exige o toque, uma interação mais física, e depois o visual, que é a criação de imagens ou a conversa através de imagens. E aqui, utilizando as minhas cábulas, o que nós podemos perceber é que, por exemplo, a manipulação direta é muito mais vezes vista de humano-artista para a inteligência artificial, que a comunicação visual é somente feita da inteligência artificial para o humano, tanto participante como humano-artista, que a inteligência artificial é o agente com mais formas de comunicação diferentes, que comunica de mais maneiras com os humanos e, por fim, que os participantes têm uma predominância numa comunicação, numa interação que envolve o toque, que envolve a fisicalidade. O que, para mim, também é bastante interessante porque, quer dizer, a inteligência artificial não tem sempre uma forma física, não é? É meio que uma coisa que existe e que
que não é físico, que existe só num estado conceptual e não tão físico como um objeto não tão material. E, portanto, haver esta escolha, muitas das vezes, por parte dos artistas humanos, de criar uma interface que possibilite ao participante interagir fisicamente com a inteligência artificial, também me parece ter aqui muito espaço para ser estudado. E eu trouxe-vos um desses casos aqui hoje, eu queria falar um bocadinho sobre ele, que é um dos casos que aparece na minha revisão sistemática de literatura, que se chama Latent Organism, e acaba por recolher aqui alguns dos pontos que eu vou adressar depois no meu doutoramento, mas que também falei aqui hoje. Isto são duas artistas investigadoras, que também é sempre interessante, porque quem escreve estes artigos normalmente são artistas investigadores, que criaram estes latent organisms, que são basicamente, que utilizam uma inteligência artificial generativa que cria objetos 3D no momento e acho que dá para ver aqui, não é este aqui, que utilizam esta plataforma, é uma espécie de almofada gigante que tem 10 sensores lá dentro e o participante entra na sala, toca nestes sensores e à medida que toca nestes sensores, estas formas que foram treinadas com uma série de dados de imagens biológicas que tentam reproduzir a carne e a pele e os tecidos orgânicos, estas formas vão sendo transformadas ao longo do tempo. As pessoas, vai lá uma, toca nesta espécie de almofada, ativa os sensores e, como vemos aqui, estas manchas 3D vão se transformando ao longo do tempo. Vai lá uma pessoa, cria esta mancha, vai outra pessoa a partir herda esta mancha anterior e vai criando uma outra mancha, uma outra forma. E aqui parece-me particularmente relevante o termo Temporal Chain of Co-Creation, que é uma co-criação, que é quase como uma corrente de co-criação que vai ser feita ao longo do tempo por várias pessoas e nunca existe propriamente um objeto final, porque este objeto está sempre a ser transformado. E também a ver com o meu texto, com a minha investigação, é, uma vez mais, a atribuição que estas artistas fazem ao papel da máquina é, não, ela não é uma ferramenta, ela é uma imaginação material. Como é que eu coloco isto numa taxonomia, não é? Para estas artistas, a inteligência artificial é uma material imagination, que acaba por moldar estas formas como se fossem barro. O participante humano, e depois tem uma relação meio que simbiótica, porque porque o humano vai lá e navega no espaço a partir do toque, como se o toque fosse em prompt, e depois a inteligência artificial imagina, por isso ela é material imagination, e ao momento vai criando estas formas. E para mim isto acaba por ser um projeto que é um bocadinho um reflexo dos tempos que vivemos hoje, e acho que também esse é um bocadinho o propósito destas artistas investigadoras, e acabam por fazer referência a um autor que é o Simondon, que acaba por defender a nossa coevolução com a inteligência, com a tecnologia, como nós vivemos neste paralelo com a tecnologia, somos interdependentes, coevoluímos juntos e transformamos a nossa cultura através desta evolução, desta comunhão entre estes dois agentes, entre estas duas realidades e prosseguimos para um mundo que vive destas duas e alteramos a nossa cultura de acordo com moldamos ou fazemos evoluir a humanidade e a cultura de acordo com estas novas formas de expressar, de criar, de relacionarmos com a máquina. E pronto, este é um bocadinho as questões que eu levo para o meu doutoramento. E que trago aqui também para debatermos, se quiserem. Assim, eu estou numa fase muito inicial, estou à espera de críticas, de posições diferentes, para que eu possa continuar a ter imensas dúvidas e a arranjar respostas para essas dúvidas que, enfim, só vão crescer, não é? Acho que sim. Obrigado. Pronto. Não sei como é que queres fazer. Eu tenho só uma questão para ela. Sim, acho que sim. Eu preciso beber um bocadinho de água. Claro. Obrigado, Carlota. Eu estava a pensar quando eu vi a tua apresentação e este projeto de estudar os
31 projetos diferentes, 31, não é? São 33. 33. E, portanto, eu suponho que vais falar com as pessoas, entras em comunicação com elas, entrevistas as pessoas, é isso? Não, esta parte atual é da revisão sistemática de literatura, que é só perceber o que é que tem sido estudado, o que é que tem sido feito quando falamos com estes artistas que co-criam com inteligência artificial. A que pontos é que quem escreve o artigo, quem o estuda, em que pontos é que toca, o que é que acaba por estudar, que é para eu perceber e fazer isso depois nas minhas entrevistas com principalmente artistas portugueses, estudar estas relações também no caso português. Pronto. Era aí que eu queria chegar. Aquilo a que eu teria mesmo curiosidade de saber era o ponto de vista desses artistas, seja para que projeto for, seja um projeto de artes plásticas, seja de cinema, seja do que for. E uma vez que fizeram em comunicação com uma entidade, um modelo de linguagem, uma entidade que os ajudou a fazer, com alguma racionalidade, entrevistar essa entidade. Compreendes o que eu quero dizer? Entrevistar, perguntar porquê é que fizeste assim, porquê é que recomendaste isto, perceber o porquê. Vão-te responder, não sei se sinceramente ou não, isso é outra questão, não é? Mas vão-te responder de certeza. E aí tu podes comparar a entrevista de um com a entrevista do outro e perceber porque é que eles interagiram dessa maneira. Eu acho que isso seria, para mim, fantástico. Isso é interessante. Um dos meus projetos paralelos ainda não foi lançado, mas eu vou ter porque eu não vou poder, tudo aquilo que eu quero explorar, eu não vou poder meter tudo na dissertação de doutoramento. Portanto, eu gostava imenso de fazer isso, mas se calhar, num ponto de vista paralelo, por exemplo, vou criar uma espécie de projeto, que é o janarte.ai, em que eu vou querer explorar se calhar estas entrevistas que eu vou ter com estes artistas. Em parte nem tudo poderá ser aproveitado, mas isso seria uma excelente ideia para utilizar como interpretação paralela, porque nem todos eles trabalham com inteligências artificiais que comuniquem dessa maneira. Também podem fazer-me desenhos, não é? Eu posso falar com uma inteligência artificial que depois me mostra aquilo que foi esse processo de cocriação através de um desenho. Mas acho que é uma excelente ideia e vou roubá-la. Queres falar tu? Eu? Ok. Bom, boa tarde. O que é que eu tenho hoje para vos trazer? Tenho aquilo que espero que todos vão ver daqui a um bocadinho, às 19h30, que é o espetáculo que criámos agora no final do ano, que é este espetáculo de A ou Memória Futura. E como é que me surge esta inquietação de criar este espetáculo? Ela surge-me porque eu leio um artigo, uma notícia, na qual foram feitas experiências na música, acho que é a IEMA, que fez uma experiência pondo um músico a tocar piano num palco e pondo uma máquina a tocar a mesma peça, eu não me recordo quem é o compositor, mas a mesma peça pela máquina, pelo piano da IEMA, acho eu. E perguntavam às pessoas que estavam a assistir emocionalmente qual tinha tocado mais. E quando as pessoas viam o pianista no palco, 95%, não me recordo a percentagem correta, mas a maioria, 90%, ou quase todos, 99%, diria que era o piano. E quando eles depois puseram um pano preto à frente, e aí passa a ser 50-50. E aquilo assustou-me muito porque aquilo destruiu a minha noção de arte para mim. E destruía muito daquilo que eu achava que era o trabalho do ator, que para mim era... Eu ainda hoje digo, mas para mim o teatro baseava-se, tirando tudo, aquilo que ficava para mim do teatro, que eu não conseguia tirar, era o público e o espectador. Tudo o resto eu conseguia tirar, é como eu acho o teatro. Tudo o resto eu poderia chamar maquilhagens do espetáculo que eu estou a criar. Mas o ator e a ação que ele cria no palco e o espectador, se eu tiro um espectador, deixa de haver teatro, se eu tiro o ator,
deixava de haver teatro. E eu pensei, isto destrói-me, porque se a máquina também cria emoção, eu não preciso do intérprete, do ator. E então eu pensei, então ok, então vamos tirar os atores do palco e ver o que é que eu consigo criar, que emoção é que eu consigo criar usando todas as outras ferramentas. Pensei eu que, usando as outras ferramentas, será que eu consigo criar alguma coisa? E essa foi a minha ideia de criar este espetáculo. Era uma provocação, era ok, se a inteligência artificial nos vai substituir, então tudo bem, vamos tirar então o ator e vamos colocar alguma coisa em palco onde eu possa criar essa relação de movimento com o público. Decidi criar um holograma, ou quando pensámos na criação do holograma, e portanto substituir o ator, o humano, por um holograma, e agarrar nas ferramentas de inteligência artificial para criar depois tudo, desde o texto ao holograma em si, à imagem, à música, bom, depois tudo isso nós agarramos nas ferramentas para criar esse espetáculo. Paralelamente a isso, e isso é um projeto antes, vem uma outra, os 60 Minutos, eu vi uma vez o programa de televisão 60 Minutos e havia estava a ser feito um estudo, já foi há alguns anos, nos Estados Unidos, onde eles gravavam uma série de utentes de lares nos Estados Unidos e, portanto, faziam uma grande base de dados com as imagens diárias que gravavam dessas pessoas e tinham como objetivo criar hologramas dessas pessoas, é daí que me vem a ideia do holograma. Criar hologramas dessas pessoas para que quando elas morressem nós pudéssemos falar com elas. E eu sei que isso existe e eu também fiquei a pensar, então ok, eu vou-me substituir a mim no teatro, porque assim eu já não vou ser preciso. E eu, como fui contador de histórias durante muito tempo, pensei, é isto mesmo que eu vou fazer, eu posso voltar, mas escuso de lá estar. Essa era a primeira ideia do espetáculo, que eu percebi depois que não tinha ferramentas para o fazer. Hoje já me voltou outra vez à ideia, porque se calhar as ferramentas já existem, que era isso de eu vir tentar fazer um espetáculo, mas como já estou velhinho, a inteligência artificial diz, já não vale a pena vires, eu faço por ti. Mas pronto, acho que pode ser um próximo projeto. Mas este que estamos a criar foi essa a ideia e é o que tentei criar com este espetáculo. Não sei se têm perguntas que eu possa... Ricardo? Eu não sabia, não sei para... Agora, já tinha uma pergunta antes, que era sobre a percentagem de inteligência artificial que são analisadas nestas obras. Se tens isso em mente como... Se a percentagem de... Imagino. Porque a inteligência artificial... aliás, não há um consenso sobre o que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode ser uma obra feita, construído o roteiro, ou pode ser só um software que faz, por exemplo, o autotune. Ele basicamente faz aquilo automaticamente e mete nas notas que são supostas. Até algumas pessoas na documentação podem considerar isso inteligência artificial, porque é feito automatizado. E eu sei que, ao procurar também, sei que não está estabelecido assim o que é inteligência artificial. Algumas pessoas dizem que começa aqui, outras pessoas dizem que Google Maps já é inteligência artificial, outras dizem não, isso é só código, é código, não é inteligência artificial. Outros dizem que a inteligência artificial começa a partir daqui. Se tens isso, por exemplo, naqueles dados, quando é 90% são de música, ou se tens em conta isso ou não? É assim, na revisão sistemática da literatura eu tinha aqueles artigos todos e depois tive que ficar com muito poucos. Para eu ficar com muito poucos eu tive que andar a ver, ok, que
que tipo de inteligência artificial é que é utilizada aqui. E estabeleci os meus limites. Para mim tinha que ser inteligência artificial generativa. E o que era inteligência artificial generativa? É toda... aqueles dados já eram com generativa? Já eram com ok, generativa. ok, Pronto, que acaba por ser muito mais fácil, porque temos os padrões dos modelos e das arquiteturas que são utilizadas por norma e, portanto, era tentar ler o artigo e perceber o que é utilizado aqui e o que é feito aqui, porque há sempre artigos que ficam ali meio no limbo, não é? Que não é muito direto o que é que está a ser utilizado. Mas a partir do momento em que existe um processamento de dados, uma aprendizagem com um valor elevado de dados e que depois aquilo que é gerado é novo, a partir daí, aqueles que estavam na borderline entram, os que não estão a gerar nada novo, que só estão a ser uma espécie de... estão a fazer uma mímica, não é? Estão a ser papagaios, iam para fora. Havia uns mais fáceis de incluir, que eram os que diziam claramente, ok, isto é feito com Diffusion, é feito com o ChatGPT, é feito com o Midjourney, e depois os outros que ficavam mais difíceis tinha mesmo que andar ali a fazer quase que uma avaliação forense do que é que estava a ser utilizado e depois perceber o que é que ficava. Por isso é que ficaram tão poucos também. Pronto. E já agora faço uma, Nuno, que é sobre a tua peça. Sempre que, antes ainda de inteligência artificial, existem os sistemas aleatórios de música e os compositores faziam assim, um género de um algoritmo, um conjunto de regras, e depois a peça estava feita, basicamente. Eles diziam, pronto, por exemplo, uma matriz que de 1 a 12, vamos fazer dó sustenido, depois mi, depois repetia-se, tínhamos esta regra, e basicamente a partir daquela regra depois era só, a peça estava feita. E depois surgiu a pergunta de, okay, quanto disso és tu, ou estou a ouvir o algoritmo ou estou a ouvir o compositor? Estou a ouvir, quanto disso é a pessoa que está a fazer e quanto é que é o tal algoritmo, ou tal regra, ou estrutura, porque em estruturas tradicionais talvez seja mais fácil distinguir. É uma estrutura que aquele pensou, se calhar mais outra pessoa não faria aquela estrutura daquela maneira. Mas aí já é uma estrutura partilhada, pronto, não sei como é que foi o processo, mas como é que... Não sei se percebi muito bem a tua pergunta. A ideia, a minha questão com a música, com essa inquietude que eu tive de... Acho que foi isso que me estás a perguntar, não? Basicamente a pergunta que acho que fizeste que foi aos artistas, que é quanto da peça é que foste tu e quanto da peça é que foi... Ok. É uma questão de autoria que eu também queria falar aqui, porque isso interessava muito, a questão da autoria, que era, eu pensava de, então se eu faço tudo com a inteligência artificial, se eu crio o texto, que foi o caso, ok? Eu crio o texto com a inteligência artificial, digo, faz-me isto assim, isto... quer fazer este espetáculo, faz-me isto assim, e ela cria-me o texto. Mas tudo o que foi criado aqui, eu alterei. Depois dela me dar, eu disse sim, mas eu não quero isso, vou fazer assim, 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 assim. E isso porque era uma questão de autoria, que eu pensei, se ela me der, eu não sou autor daquilo, porque eu não intervi, apenas pedi isso. Que eu acho que é discutível, não? Porque eu já falei com muita gente e posso achar que é... Não, eu pedi à semelhança do que os escultores fazem com as equipes de escultura deles. Eles não agarram na pedra. Alguns, ok? Podem não agarrar na pedra, é isso que eu quero dizer. Podem não agarrar na pedra. Podem dizer, façam isto, que é este conceito que eu estou a criar e necessito que ele seja executado. Mas eu, nesta peça... O objetivo era, não, tudo que existe, eu faço. Há uma música que foi criada no Sul, mas há som, por muito que eu tenha a pressão de acordes, tudo isso tenha sido eu a fazer, mas eu disse, não, eu quero que isto seja distorcido desta maneira e fui eu que criei essa distorção para colocar lá. Portanto, tudo tem um cunho meu por causa dessa questão da autoria, porque eu pensei nisso e queria refletir sobre isso, de que se eu não mexesse em nada, era da inteligência artificial. Se eu alterasse alguma coisa, podia ser que fosse meu. É um bocado isso. Também queria aproveitar só para fazer uma pergunta aos dois. Há um processo frequente na criação artística com inteligência artificial, que é a interpretação do erro, do glitch, quase como a estética do erro. Com uma estética própria. E eu queria saber qual é que é a vossa interpretação do erro quando estão a criar com inteligência artificial.
Eu uso-a em tempo real, então eu tenho que ou assumo o erro ou vou sofrer muito no futuro, porque como é feita em tempo real, no tempo que está a acontecer a performance, a previsibilidade do que vai acontecer é muito difícil de calcular, é muito difícil de saber. Então, muitas vezes, eu tento disfarçar narrativamente e colocar essas personagens, ou, por exemplo, na primeira peça, assumidamente são uma inteligência artificial, a pessoa está a falar com uma inteligência artificial, então percebe que não é humano, e nesta, se calhar, já são personagens mais fora da caixa, que se calhar esse glitch pode ser só uma coisa que uma pessoa, assim, que não... Variável. Pode dizer, uma pessoa instável poderia dizer. Então, uso glitches desse aspecto, porque tenho que usar. Okay. Sim, eu aqui deparei-me com isso porque eu, a nível artístico, acho que não pode haver um erro. É isso que eu trabalho enquanto ator. O meu objetivo final era que esta ação que eu faço em palco seja todos os dias, na apresentação, exatamente igual, com o mesmo tempo. Isso é um grande projeto que eu tenho, mas que nunca consegui 100% fazer, mas que esta ação seja 100% igual todos os dias, à mesma hora, porque é isso que as pessoas pagam. Portanto, isso é a minha teoria sobre eu, como ator, a criar arte. Aqui é exatamente o oposto. Dá-me a liberdade de, porque a inteligência artificial errou, eu ponho como ficção. E ela, ou pelo menos foi o que eu achei, não, ok, eu assumo que este espetáculo tem estes erros, ou ela deu-me isto assim, mas eu assumo que é assim. Há uma alavanca criativa também, num certo sentido. Nesse sentido é. Sabes que a questão dos erros é uma coisa que é exatamente uma das coisas que nos diferencia desses sistemas artificiais, e o que é curioso é perceber que nós estamos sempre a fazer erros, a improvisar, a adaptar-nos, pronto, sei lá, posso dizer uma tontice qualquer, eu estou a pensar chegar aqui muito, muito direitinho, dizer o meu texto todo certinho, afinal chego aqui, não tenho muito jeito a sentar-me, começo a falar, esqueço-me de uma palavra que eu estava a pensar dizer, improviso, dou a volta ao texto, adapto-me, e é assim que as pessoas funcionam, sempre, sempre. Sempre em sociedade e mesmo quando estamos sozinhos. Não é? Os sistemas artificiais funcionam bem. E é muito curioso perceber que, por exemplo, os nossos alunos na universidade, que adoram, ainda bem, usar os modelos de linguagem para gerar os seus relatórios, depois pegam no texto do relatório, passam por outro site que está aberto ao lado, que é o Humanizador, que a única coisa que faz é pegar naquele texto e introduzir uns erros. Introduz umas coisas mal escritas, introduz umas frases um bocadinho tortas, e depois a Ana Almeida acabou de sair, ela tinha que sair mais cedo, mas ela estava-nos a explicar isso à hora do almoço, que às tantas utilizamos um texto gerado pelos modelos de linguagem que passa, que humanizamos e depois outra vez, a partir de certa altura não há diferença nenhuma, não há ninguém que consiga distinguir a diferença entre um texto humano e um texto artificial. E, portanto, eu percebo que dizes que um criador no teatro tenta ser muito fiel à sua ideia, quase perfeito. Enquanto o sistema artificial o que quer fazer é imitar-se, não é? Porque estes modelos de linguagem tentam imitar os humanos, apesar de ter aquela coisa que discutimos de manhã, não é? Aquele mecanismo estatístico de concepção dos textos e explicação das ideias. Mas depois, no fundo, o que quer é imitar-se, fazer uma cópia de um humano e que conseguem muito bem. Não é? E conseguem através dos erros. É o tal parâmetro de temperatura que nós podemos manipular. Se a temperatura é 0, a resposta é sempre 100% certa. Se subimos a temperatura para 2, 3, 4, 5, começa a variar. 8, 9, 10 começa a dizer uns disparates, que eles dizem não são disparates, é criatividade, não é? Chamam-lhe criatividade.
mas de facto começa a inventar coisas. E a partir de uma grande temperatura são as alucinações, diz disparados completos. Não é? São as alucinações nos modelos de linguagem. Portanto, eu acho que esta é uma questão interessante e, mais uma vez, aqui tem muito a ver com a criatividade, até que ponto estes sistemas podem ajudar à criatividade, até que ponto, por exemplo, é que as respostas às discussões no teu sistema podem construir uma estrutura de diálogo ou não, ou se a estrutura és mesmo tu que a comandas, não é? Eu acho que essas são as grandes questões, talvez, a colocar estes criadores. Pegando nos erros, eu às vezes, na verdade, eu tinha muita dificuldade de pôr a inteligência artificial a falar com uma pessoa no simples sentido de que, quando as pessoas estão a mandar mensagens, há gerações diferentes. A minha geração nunca manda mensagens com todas as palavras bem escritas. E se eu pedir à inteligência artificial para escrever mal escrito, ela vai sempre exagerar. Então o que é que eu fazia? Eu metia as frases que eram escritas por mim, aquelas pré-escritas, essas tinham erros, porque eu sei exatamente onde é que as palavras problemáticas das pessoas, por exemplo, havia por exemplo, probably, well, é probably ou é probably. Eu sei que uma pessoa vai usar, mas eu tinha certeza que o ChatGPT nunca ia chegar àquela palavra, a pessoa vai dizer mal. Então eu colocava os erros, nunca eu escrevia e não, por isso ela espera que se soubesse, eu já tinha os erros no que eu escrevi. Então às tantas estava eu a tentar ser uma inteligência artificial e a inteligência artificial a tentar ser eu. E estávamos ali num limbo. Posso, entretanto, aqui abrir o painel de as perguntas que estamos a gerar de maneira. Era uma pergunta para o painel. Hoje de manhã não falei da escrita pós-artificial, mas não cheguei a desenvolver. Escrita pós-artificial, segundo aquele artigo, é uma escrita que passa a ser certificada como humana, um bocadinho como o DOP. Há queijos e vinhos certificados. Isso vem daquela região. Portanto, uma escrita pós-artificial é a escrita que é garantidamente limpa de inteligência artificial. Portanto, é uma escrita certificada como humana. Portanto, um romance, hoje em dia, é difícil certificar um romance como humano, porque já está tudo... Mas se houver um mecanismo, de certeza que a União Europeia é capaz de criar um mecanismo burocrático de certificar a escrita pós-artificial. Bom, a minha questão é precisamente esta, é que se calhar sou um bocado conservador, mas arte... Quer dizer, aquilo que nós recebemos como conceito de arte, vem do latim, na verdade incorpora dois conceitos que são diferentes do grego, que é, por um lado, o técnia, que aliás estava referido num dos slides, e o outro, a métice. Ora, a técnia é a técnica, é o fazer, a métice é outra coisa. A métice é o enganar, é o aldrabar, é o artifício, é o enganar. E, precisamente, o jogo, a arte é as duas coisas, é o fazer e o enganar. Isto é, criar ilusões no público. Quer dizer, o público gosta de ser enganado. O público gosta de comprar uma banana colada a uma parede. De certa maneira, a inteligência artificial é boa na métice. Ou seja, utilizar a inteligência artificial na arte é fazer boa métice, é enganar bem. Mas é transformar o fazer no pedir. Ou seja, eliminar o técnico humano por um técnico artificial. E, de certa maneira, põe-se a questão. Ainda é arte? A minha pergunta é... Eu falo alto estas coisas. Para a nossa doutoranda, pequena curiosidade. Os 33 casos espécie, objetos da tese, quantos são portugueses? Nenhum. Por isso é que eu estou a fazer o... Isso, o que é que significa para si? Eu acho que, principalmente, mesmo que esteja a haver cada vez uma maior utilização por parte dos artistas portugueses, não está a haver o acompanhamento científico
Não está a haver uma escrita sobre esse processo criativo, sobre essa criação. E é precisamente por isso que eu sinto que aquilo que eu quero fazer com o meu doutoramento é registar estes processos criativos colaborativos também no território português, da mesma maneira que está a ser feito lá fora, porque estes artigos não são muito heterogéneos também, heterogéneos, também a nível geográfico. Temos artigos da China, da Hungria, de França, de imensos sítios diferentes, e não há nenhum em Portugal. E, portanto, também não há uma concentração particular dos Estados Unidos, por exemplo, ou de nenhum território em particular, mas falta-nos este acompanhamento científico do que é que está a ser feito em Portugal. E, portanto, eu acho que é um bocadinho essa a proposta que eu faço, é de registar o que é que está a ser feito aqui. Não sei se quer responder àquele senhor, eu podia, se quer, ou fazermos as perguntas. Sim, eu queria falar... Não, mas... Não, fala. Pronto, a parte de... tal como eu tinha dito durante a minha tese de mestrado, tentar descobrir estas origens do que é a arte e definir a arte, acaba por ser sempre bastante difícil e é um processo que eu continuarei a fazer agora durante o doutoramento, mas a verdade é que acho que a própria definição é uma definição emergente e que tem vindo a alterar-se ao longo do tempo e saber localizar, acho que é importante localizar a arte com a inteligência artificial ou as criações com a inteligência artificial naquilo que é também os processos artísticos contemporâneos e não, para mim, pessoalmente, torna-se relevante e essencialmente artístico aquele que é o processo criativo até ao objeto final, e o objeto final perde um bocado do valor per si e tudo aquilo que é construído até à sua finalização passa a ter uma importância crucial. Mas, de facto, não é uma resposta única e vai continuar a haver esta questão sobre se algo é ou não considerado um objeto artístico. Não acho que se vá resolver assim tão facilmente. Eu tenho essa questão mesmo, por isso é que eu criei este espetáculo. Será que se sentir os atores é arte? Mas eu, quando estava a ler a tese da Carolina, há um artista que é o Lionel Moura, com quem eu fiquei muito fascinado, que eu não conhecia, e ele força muito a tecla de se nós não a incluirmos, a inteligência artificial, nos novos conceitos da arte, nós estamos a tentar, ela existe e nós não a podemos excluir. Se calhar, a definição de arte, eu só estou a questionar, também isso me preocupa, é que temos de alargar e a inteligência artificial tem de fazer parte disso. Há outros, queria te perguntar isso também, porque há outros estudos que eu vi que nós humanos, nos estudos de música eletrónica, de beats, ok? Não sei se estou a dizer bem eletrónico, mas de beats... É outra vertente, mas... Pronto, ok. 92% das pessoas de experiências preferiram a música eletrónica feita porque ela é toda certa, não há erros. Enquanto se formos nós, se for um DJ, e as pessoas preferiam música eletrónica simples feita por uma máquina do que... Mas pronto, são questões, eu também não sei, questiono-me sobre isso. Mas acho que a temos de incluir, acho que não podemos fugir. Isso é o que eu achei interessantíssimo o painel da manhã. Era tudo muito negativo, mas eu também acho que tem esse lado, mas acho que nós estamos com ela, não podemos fugir disso e acho que se calhar devemos abraçá-la e tentar questionar. Como dizia o professor Paulo Quaresma, temos de estar atentos e não fugir de que a inteligência artificial é uma realidade e que se calhar é melhor estarmos com ela. Bom, mas são só reflexões. Então, eu gostava só de fazer aqui uma pequenina reflexão muito pessoal e deixar uma pergunta
aos, creio que, 2 artistas do painel. Há 2, não é? Ou há 4? Ou há 3? Há 2? Então, a reflexão é, no que refere à música, e eu sou uma total leiga e desfasada de tudo o que se passa nesse domínio, mas sempre me levantou questões a qualidade sonora para o meu ouvido da música que me chega por ondas sonoras que vêm diretamente da vibração da matéria ou por conjugações de zeros e uns, vamos pôr assim. Só a ideia me perturba imenso, portanto, acho que é mesmo uma questão de vontade humana. Eu não quero ser confrontada com a cortina preta à frente do pianista e da máquina. Não quero. Eu quero o erro. Eu preciso do erro para respirar. É uma questão de sobrevivência. A pergunta é, para os 2 artistas, se vocês, e pegando na ideia de que para haver criação artística há um criador, há um artista, ou vários, ou um coletivo, há uma mensagem, um processo e há um receptor, não é? Que considera que é arte ou não é, que vai ver ou não vai ver, que critica ou não critica, mas é sempre qualquer coisa para ser recebida. Então eu gostava de saber se vocês estariam dispostos a fazer uma criação artística, como vocês quiserem, com IA, sem IA, para um espectador IA. Só. Mesmo. Tipo, só para espectadores IA. Assim como se fazem, assim como é a nossa sociedade, não é? Que é muito exclusiva, não é? Há muita arte que só chega a determinados nichos, a determinados públicos. Portanto, uma obra de arte destinada a um público IA. Eu posso? Muito obrigado pela resposta. É muito difícil delinear o que é que passa a ser humano e o que é que não passa a ser humano, o que é matéria e o que é não é matéria. Porque nós podemos colocar uma linha, por exemplo, na inteligência artificial, mas a verdade é que é difícil de fazer essas linhas porque já muitas linhas foram feitas. Quão humano é um piano a ser tocado? O instrumento mesmo. Bastante humano, é uma pessoa a ser tocada com um piano. Mas e se for o Rhodes, aquele piano eletrónico? Já é um mecanismo que está a ser traduzido para eletricidade. É menos justo do que o outro, que é um mecanismo que é feito por madeira. E esse é o primeiro nível. E depois podemos colocar, e a partir do momento em que nós já estamos a utilizar o computador para gerar esses instrumentos. É diferente se forem gravados pelo instrumento a sério ou se forem a maneira como eles são feitos. É difícil de traçar essas linhas. Cada artista tem a sua linha. A minha linha é sempre que eu sou humano e eu crio a minha coisa e quero ter um grande controle. Mas é difícil, ou seja, eu utilizo mesmo como se fosse, tal como se fosse usar uma orquestra. Se eu, também um pouco na questão da técnica, se eu entregar um papel, existem umas partituras que são assim
vou dizer assim de uma maneira simples, leiga, são assim uns rabiscos. Há vários compositores conceituados que fizeram assim uns rabiscos que não são notas musicais, são mesmo desenhos. E eles dão a música, e os músicos interpretam. O compositor não faz a mínima ideia do que é que vai soar. Ele simplesmente usa aquelas pessoas que estão ali como um instrumento para passar uma ideia que está lá, o núcleo da ideia dele, que quer que seja algo assim, depois assim, mas o específico não está lá. É tal questão que é, se eu der este símbolo a 33 pessoas, elas vão tocar algo que eu não faço a mínima ideia do que é que vai ser. Se eu der a um robô, eu também não sei exatamente o que é que ele vai fazer. Então eu nunca vejo o próprio, o meio, neste caso não é mensagem, ou seja, o próprio instrumento não é linha, é como utilizamos esse instrumento. Tal como o piano elétrico não é menos justo que um piano acústico, tal como música eletrónica não é menos expressiva, porque existe música muito expressiva. Por exemplo, música eletrónica, por exemplo, ou o campo da acosmática, nós ficamos ali 1 hora para fazer 2 segundos de música, que é muito mais expressivo e muito mais humano, se calhar, do que um violinista só fazer assim. Digo eu, mas qualquer pessoa pode ter. Ou seja, é muito difícil traçar estas linhas, acho eu como artista, mas é algo que eu me pergunto, quando é que passa a ser um, quando é que passa a ser outro, o que é mais específico, o que é mais humano, o que é ser humano nessas performances artísticas. Mas acho que é uma boa pergunta. Eu tenho uma pergunta, desculpa lá, a mim não me... O techno, não é? O fazer, o iludir, não me preocupa muito, porque, pronto, falámos de várias... Acho que a mim interessa-me sempre o teatro, e por isso o objeto que o Nuno vai apresentar daqui a pouco é tão importante para mim, porque levanta várias questões, nomeadamente a questão da maquilhagem, para mim, que é tudo o que está à volta, sendo que a ideia é claramente humana, não é? E é uma provocação. E eu vou aqui, e a mim preocupa-me, no último espetáculo que nós fizemos também, e ajudou-nos imenso a AI, preterimos o Ricardo Almeida e chamámos o Sonar? O Suno, e aqui jogámos um bocadinho ao telefone estragado. Eu pedi ao Nuno uma música e ele não ouvia bem aquilo que eu queria, porque ele não está na minha cabeça, e pedia ao Suno para produzir, e ele chegava-me, e aquilo que ele me dava alterou o próprio texto, aquilo que o Suno enviou, que as diretrizes alterou o texto que eu estava a criar. E o Pedro, que era o ator, acabou por cantar umas músicas que a inteligência artificial criou que não estavam previstas inicialmente. E aí é uma ferramenta, é um técnico, é uma ajuda, é uma bengala, seja lá o que for, é alguma coisa que traz uma mais-valia. É a força dos braços, se quisermos chamar a nova força dos braços. Se quiser chamar assim, não sei. A mim preocupa-me um bocadinho. A mim preocupa-me é no plano das ideias. E quando vi o teu gráfico, Carlota, preocupa-me muito que a arte... que o artista se socorra para candidaturas ou para outras coisas que faça da inteligência artificial. É como se o artista não conseguisse pensar por si o mundo. E isso a mim preocupa-me como um indivíduo, não é? Falta filosofia na vida. E estamos a socorrer-nos da filosofia da inteligência artificial, como se existisse. Mas isto é só um desabafo que eu tenho, porque... Não, mas é o seu desabafo há um estudo que prova mesmo que, feitos os estudos à população, ao espectador, para dizerem que parte do processo criativo é que afeta mais a percepção desse espectador em relação ao objeto artístico, como arte ou não, saberem que a inteligência artificial foi utilizada na parte da ideação condiciona muito mais essa interpretação do objeto final como objeto artístico.